Você já se pegou assistindo a um anime torcendo pros vilões? Aquela cena que era pra te chocar, te faz refletir. Aquele personagem que deveria ser o monstro, te faz chorar. E aí vem aquela pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. E se ele tivesse certo, afinal de contas? Talvez o mundo seja podre demais para aceitar a verdade. Talvez o vilão só tenha feito o que ninguém teve coragem de fazer. No vídeo de hoje a gente vai olhar nos olhos desses personagens e tentar entender, por trás do ódio, será que existe justiça? Nem todo vilão é um monstro. Às vezes, o vilão é só alguém que gritou tão alto que o mundo resolveu chamar de ameaça. Talvez o erro deles tenha sido o método, mas a causa era real. Vamos mergulhar nas motivações de 8 vilões que foram odiados por suas ações, mas que talvez tenham sido os únicos a enxergar a verdade. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, e se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Agora que o recado foi dado, o pedido foi feito, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Pain não queria o caos, ele queria acabar com o ciclo dele. Quando a Vila da Chuva virou um campo de batalha, quando os amigos morreram, quando todo mundo mostrou que a paz era só uma ilusão, Nagato se transformou em Pain e decidiu devolver ao mundo o que ele mesmo sofreu: a dor. Só quem conhece a dor pode entender a verdadeira paz. Essa frase, dita com a frieza de um deus e a tristeza de um órfão, resume o dilema de Pain. Para ele, o sofrimento era o único caminho para a paz. A ideia era simples e brutal. Se todos sentissem uma dor imensa, ninguém mais teria coragem de começar uma guerra. Mas e se ao ensinar o mundo com dor, ele só tivesse alimentado o ciclo que jurou destruir? Pain foi professor e tirano, e a verdade por trás dele é que o mundo ninja construiu sua paz sobre cadáveres e chamou isso de equilíbrio. Enquanto os grandes se reuniam em cúpulas diplomáticas, as pequenas nações como a de Pain eram devastadas sem piedade. Ele não era um vilão, era o reflexo de um sistema que chamava guerra de missão e massacre de justiça. Stain era um assassino, mas também era um idealista. No mundo de My Hero Academia, onde ser herói virou profissão, marketing e mídia, Stain olhava e via fraude. A verdadeira justiça não precisa de aplausos. O problema é que ele não aceitava meio termo. Se o herói não fosse puro como All Might, então era indigno de viver. Era um filtro moral radical e perigoso. Mas será que ele estava errado em ver a hipocrisia? Quantos heróis do anime agem só por fama? Quantos ignoram os fracos por falta de câmera? Stain foi o espelho que ninguém quis encarar. E embora ele tenha cruzado a linha, sua mensagem ecoou até os vilões. A verdade por trás de Stain é que ele desmascarou o heroísmo industrializado. Ele mostrou que, quando salvar vidas vira profissão, o lucro pode acabar se tornando mais importante que as pessoas. O que ele queria era simples, que heróis voltassem a ser heróis de verdade, não celebridades com capa. Light Yagami começou com um ideal puro: eliminar criminosos, purificar o mundo, criar um novo paraíso. Ele era um estudante comum até encontrar o Death Note, e então se viu com o poder de um deus nas mãos. Eu sou a justiça. Mas justiça sem limites vira ditadura, e Light caiu nessa armadilha rápido demais. Ele começou matando assassinos e terminou matando qualquer um que atrapalhasse os seus planos. E aqui está o dilema filosófico: se o mundo fosse mais seguro, mais limpo, mais justo, mas sob o domínio de um só homem, ainda seria liberdade? Light foi herói e monstro, criador e destruidor. E a verdade por trás de Light Yagami é que ele expôs um medo real da humanidade. O sistema de justiça falha. Ele provou que leis não bastam, que criminosos escapam e que o desejo por justiça extrema mora dentro de todos nós. O problema é que, quando alguém se sente juiz supremo, a linha entre certo e errado se apaga, e o herói vira tirano. O garoto que queria ser livre virou o símbolo da destruição. Eren Yeager passou a vida sendo oprimido. Viu sua mãe morrer, descobriu que vivia numa mentira e, no fim, tomou uma decisão muito difícil: destruir tudo. Se não lutarmos, não seremos livres. Mas Eren sabia que o mundo o veria como vilão. Sabia que morreria odiado, e mesmo assim, escolheu esse caminho. O Hublin não foi um surto, foi uma escolha fria e calculada. Para garantir que o futuro tivesse chance, ele matou o presente. É justo destruir milhões para salvar milhares? A liberdade vale mais que as vidas que ela tira? A verdade por trás de Eren é que ele quebrou a ilusão da bondade unilateral. O mundo fora das muralhas nunca quis paz, só controle. Ele forçou todos a encarar a pergunta que ninguém queria fazer: até onde você iria para proteger quem ama? E se sua única opção for se tornar o vilão,
Você aceitaria ser odiado para garantir que os outros vivam? Eis a questão. Meruem nasceu como predador, fruto de uma raça feita para dominar, matar e controlar. Ele era arrogante, cruel e implacável. Mas aí conheceu Komugi, uma garota frágil, cega e inútil na lógica das quimeras, e ela venceu o rei num jogo de tabuleiro. O que é essa sensação? Eu perdi, mas não me sinto menor. Ali, Meruem conheceu a humanidade, a beleza da imperfeição, a força de um espírito que não precisava de poder. Mas a gente não pode esquecer. Meruem também matou sem hesitar, experimentou humanos como se fossem comida e só entendeu o valor da vida quando a morte já estava próxima. Será que a redenção no fim apaga tudo que veio antes? A verdade por trás de Meruem é que ele revelou a arrogância humana. Mesmo sendo chamado de monstro, ele foi quem mais evoluiu, enquanto muitos humanos permaneceram cruéis, corruptos e egoístas. Ele provou que bondade e maldade não são exclusividades de raças, são escolhas. E no fim, o monstro morreu mais humano do que muita gente viva no universo de Hunter x Hunter. Zack Yeager não queria dominar. Ele queria encerrar o sofrimento do povo eldiano para sempre, através da esterilização. Sim, é uma ideia extrema, mas olha o contexto dele. Ele viu seu povo ser massacrado, viu crianças sendo treinadas para a guerra, viu um ciclo de ódio que não terminava nunca. Se não houver mais crianças, não haverá mais dor. Zack propôs acabar com o sofrimento, apagando o futuro. Acabar com o sofrimento vale mais do que dar às próximas gerações a chance de viver. Quando a cura envolve o silêncio eterno, ainda é cura ou é desistência? A verdade por trás de Zack Yeager é que ele enxergou algo que ninguém queria admitir. O ciclo de violência é hereditário. As crianças que nascem hoje podem se tornar as armas de amanhã. E em um mundo que se recusa a mudar, ele acreditava que o sacrifício da fertilidade era o último ato de compaixão distorcida. Loucura? Talvez, mas também um pedido de socorro disfarçado de plano. Antes do vilão, existia um menino, Shimura Tenko. Um garoto com uma individualidade incontrolável, rejeitado pela família, destruído pelo destino e completamente ignorado pelo sistema que prometia proteger. Tudo apodrece, até eu. Tomura Shigaraki não virou vilão porque queria. Ele foi guiado, manipulado, treinado, desde o trauma até a ruína. A sociedade ignorou o seu grito, All for One o moldou em ódio. Mas agora, ele não quer só vingança, ele quer destruir tudo, até o que é bom. A dor justifica a ruína total? Ou Shigaraki, no fim das contas, virou exatamente aquilo que mais odiava? A verdade por trás de Shigaraki é que ele foi o produto de um sistema seletivo, que salva quem convém e abandona o resto. O garoto que queria ser herói foi esquecido, e no lugar dele nasceu o vilão que encarna todo o rancor de uma sociedade que finge não ver o que não lhe interessa. Ele é o grito sufocado de milhares de vítimas do abandono no universo de My Hero Academia. Todos esses vilões foram chamados de monstros, mas nenhum deles nasceu assim. Eles foram vítimas da dor, da perda, da hipocrisia, da injustiça. Eles gritaram e ninguém ouviu. Então, destruíram, e o mundo chamou isso de maldade. Mas se você olhar com atenção, cada um deles carrega uma verdade que a gente se recusa a encarar. Que o sistema nem sempre salva, que a justiça pode se corromper, que a paz, às vezes, nasce da tragédia. Mas também carrega uma pergunta que ecoa. Será que o fim justifica os meios? Ou será que a dor deles, apesar de real, virou arma nas mãos erradas? E talvez, só talvez, o maior medo da gente não seja o vilão em si, mas o quanto a gente se reconhece nele. Agora eu quero saber de você, jovem mancebo. Qual desses vilões você entende, mesmo que não concorde com as suas ações? Qual deles te fez refletir de verdade? E qual, na sua humilde opinião, cruzou a linha sem volta? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, jovem mancebo. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!